prática, não vamos corrigir na frente da pessoa. Mas purgatório não existe. Purgatório, na tendência católica, é para expurgar, purgar o pecado. Só o que purga, o que tira, subtrai o pecado da raça humana do homem, é o sangue de Jesus. Amém. Não existe purgatório. Amém, irmão? Amém. Eu lembrei porque João foi arrebatado em espírito. E assim começou. Então João aqui, ele sendo arrebatado em espírito, agora ele está diante dessas grandes revelações. E nós vimos aqui que a preocupação de Jesus era com a igreja. As 7 igrejas da Ásia. Não especificamente somente aquelas 7 igrejas. Mas esta mensagem aqui abrange a todas as igrejas de todos os locais da terra. Mas entenda que Jesus aqui chama a atenção agora de João para que ele viesse escrever a carta. Aquilo que ele viu, o que ele vê e as coisas que ele ainda iriam ver. E uma tendência aqui muito clara é que Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus, ele conhece a obra da igreja. Jesus, ele conhece a minha e a sua obra. Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Então Jesus agora vendo que a igreja que era uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja perseverante nos trabalhos, uma igreja que ali guardava todos os preceitos de Deus, estava acontecendo algo agora com aquela igreja. Os irmãos agora estavam se esfriando. Os irmãos estavam agora deixando de fazer o que faziam antes, deixando de cultuar como cultuavam antes, deixando de adorar a Deus como adoravam antes, deixando de fazer a obra da maneira que fazia antes. Por isso vem aqui a advertência: vocês deixaram o primeiro amor. Lembra de onde caístes. Lembra, igreja, de onde foi que você caiu, onde foi que nós caímos. Porque a advertência aqui é muito séria. A igreja de Jesus é sustentada por Ele. A igreja de Jesus tem uma luz. A igreja de Jesus tem uma glória, tem um resplendor, tem poder, é viva. A igreja de Jesus não é fria, não é gelada, não é morta. A igreja de Jesus, ela anda porque a cabeça, que é Cristo, movimenta os membros de igual para igual, fazendo todos andarem em um só propósito. A igreja de Jesus não foi edificada por Ele mesmo para ficar parada, estagnada. A igreja de Cristo foi edificada nele. E nós agora somos as pedras vivas, segundo o apóstolo Pedro escreveu, que completamos então esta igreja, esta edificação. Você é uma pedra viva na construção da igreja de Jesus. Nós somos as pequenas pedras, os fragmentos da grande rocha, da esquina que é Cristo. Quem nele crê não será confundido. Aleluia. Cristo edificou a igreja nele mesmo, e nós compomos esta igreja. Os cristãos, os santos em Cristo Jesus, compõem a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela não é para estar em leito, ela não é para estar em uma cama, não é para estar em uma rede curtindo férias. A igreja de Jesus tem um objetivo, tem um propósito. A igreja de Jesus, oh meu Deus, somos nós, e a Bíblia diz que é o sal da terra e que é a luz do mundo. Aleluia. E como o sal, se não der gosto, para nada serve. E como a luz, se não iluminar, para nada serve. Assim é a igreja, que se não tiver a luz de Deus nela, de nada serve, de nada vale. E o Jesus Cristo, que reina e vive por toda a eternidade, ele fala a João: escreve aí, escreve e anuncia a eles que eu estou vendo a obra deles. Eles eram bem nos trabalhos, resistiam aos falsos apóstolos,
eles resistiam aos falsos mestres, às heresias, eles combatiam, mas entenda, em algum momento eles caíram, em algum momento agora eles se desanimaram, ficaram cabisbaixo, e Jesus agora, irmãos, ele traz a advertência: lembra de onde caístes, e volta ao primeiro amor. A advertência maior é: porque se não se arrepender, eu virei sobre ti, e tirarei de ti o castiçal, tirarei de ti a luz. Irmãos, o que é uma igreja sem luz? Uma igreja sem luz, que proveito tem na treva? Um crente sem a luz, o brilho de Deus, o Espírito Santo, a palavra, que proveito tem ele neste mundo? Que diferença ele faz? É domingo, é local de ouvir a palavra. Não existe esse negócio de palavra motivadora, de palavra com função motivacional, que vai preparar o crente para ele ter uma semana lá em cima. Não. A palavra de Deus vem assim como ele direciona. Lembra de onde caíste, porque Jesus, ele viu que a igreja deixou o primeiro amor, deixou as primeiras obras, deixou as primeiras atitudes, já não faz a obra como fazia antes, já não ora como orava antes, já não jejua, já não busca a Deus como buscava, já não lê a Bíblia como lia antes, já não tem a sede de Deus como tinha antes. Se não houver um arrependimento, se não voltar atrás e buscar agora retornar ao primeiro amor, quem vai vir tirar o castiçal, o candelabro do meio da igreja é Deus. Porque Ele botou aqui, irmãos, a luz na igreja. Ele botou a palavra. Ele botou o Espírito Santo no meio do povo dele. Mas se o povo dele está cabisbaixo, se o povo dele está deixando de fazer a obra como deve ser feita, o Senhor virá sobre nós, o Senhor virá sobre a igreja. E aí ele pode vir, irmão, para abençoar, mas ele pode vir também para trazer juízo, porque a Bíblia diz que o juízo de Deus começará dentro da casa do Senhor. Deus, ele primeiro vai consertar o povo dele, para depois Deus decretar juízo a quem não é dele, porque Deus é justo, e quem não é dele vai dizer: o seu povo, o Senhor não faz nada. Deus não, primeiro eu fui e repreendi eles. Olha aí. Agora vocês que não quiseram nada comigo, tome o que é seu por direito, pois do salário do pecado é a morte. É assim mesmo. Então lembra de onde caíste, irmão, porque Deus vem revelando aqui através da palavra que a igreja de Éfeso já não estava andando como se andava no princípio. E eu aqui é só a introdução, porque eu quero focar agora aqui na direção que Deus deu. É porque a igreja de Jesus está precisando de um avivamento. Amém, Jesus. Nós estamos precisando de um avivamento. E avivamento não é o que se é ensinado aí. Avivamento não é roda-roda, não é pula-pula, não é grita-grita. Não. Avivamento é resgatar os princípios e valores espirituais que a igreja de Atos no princípio tinha, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da graça, porque ali houve oremecandarácia, aleluia, ali houve avivamento, aleluia. A igreja precisa retornar às primeiras obras, ser avivada, vivificada pelo Espírito de Deus. Um dos primeiros parâmetros para ter um avivamento que eu quero colocar aqui, aleluia, é que devemos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Oh, aleluia, porque a palavra de Deus é o alimento da alma. Porque o homem, ele é sustentado pelo corpo através de alimento e água, mas a alma só fica de pé, aleluia, se for alimentada pela palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, glória.
Porque o que alimenta a minha e a tua alma é a palavra de Deus. Aleluia. Não vai ter, Jorge, avivamento na minha vida se eu não entrar de cabeça na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que vai me sustentar. É a palavra de Deus que vai fazer a minha alma viver de acordo com como ela precisa, nutrida, regada, alimentada. É a palavra de Deus que vai trazer o alimento necessário para a nossa alma. Amém. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que traz avivamento. Não é para você só querer comer pizza, feijão, não. É para você comer Bíblia, comer palavra, comer o que está aqui, porque você tem que ser alimentado por ela. Haverá uma sede muito grande e haverá uma fome muito grande que virá sobre toda a terra. Jesus, ele vai deixar claro através da palavra, onde no Antigo Testamento o profeta Amós, no capítulo 8, ele vem ali em nome de Deus trazer agora uma profecia para Israel e toda a população do mundo, onde ele diz que Deus está falando: eis que eu enviarei uma fome não de pão, e uma sede, Jorge, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém, meu Deus. E andarão de um mar a outro em busca da minha palavra e não acharão. Vai ter fome, vai ter sede, mas não é de rango, não é de pão, não é de comida, não é de água, não é de refrigerante. Vai ter uma fome, uma sede da palavra de Deus. Você vai comer, vai sim, aleluia. Você vai comer pizza, você vai comer mocotó, vai. Mas entenda, você vai continuar com sede. Meu Deus. Você vai continuar com fome. Sabe por quê? Porque a alma só toma um alimento espiritual. E o alimento espiritual que sustenta a alma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É o livro santo do Senhor. Entende, irmão? Se você não se alimentar disto aqui, você vai passar fome e sede, porque você não está se alimentando de Jesus. Porque Jesus é o Logo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o discurso de Deus. Jesus é a pregação de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. 1 João capítulo de número 5, aleluia, no versículo 7, a Bíblia ela diz: no céu são três que testificam: o Pai, a palavra, se referindo ao Logos, que é Cristo, e o Espírito Santo. E esses três são um só. Aleluia. Se você não entra de cabeça na palavra, você está se afastando do Cristo vivo, que é representado por toda ela. Louvado seja Deus. Aleluia. É por isso que quando você ler a Bíblia, a sua alma é sustentada, porque quem está falando a tua alma não é homem, mas é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O Cristo vivo, que reina para todos sempre. Aleluia. Glórias ao nome de Glória a Jesus. Deus. Avivamento começa pela palavra. Aleluia, Jesus. Quer consertar a vida? Eu quero consertar a minha vida. Eu quero, é através da palavra. Amém, meu Deus. É através da palavra. Não tem campanha, não tem aconselhamento, não tem disse-me-disse. Quer consertar a vida é através da palavra. Amém. É através da palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a ti, Senhor, disse Davi. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus. É luz para os meus caminhos. Glória a É Deus. a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não se afasta do livro. Crente deste livro, não se afasta da palavra de Deus. Aleluia. Porque é isso que traz vida para você. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Tem gente buscando conselho,
fora do oráculo de Deus. Isso é feitiçaria. Mas aqui não. Aqui é revelação divina. E quem está aparecendo para você através da palavra é Jesus. Porque a própria palavra revela, diz que o verbo se fez carne e habitou dentre nós. É isso que é avivamento. É Jesus na minha e na sua vida, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Segundo ponto, irmão, que para viver um avivamento verdadeiro, um avivamento genuíno que nós precisamos, que a igreja de Jesus precisa estar viva. O segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui chama-se oração. A igreja tem que orar. O crente tem que ter uma vida de oração. Amém, Jesus. Tendo em vista que oração não é nada mais, nada menos do que uma conversa. Louvado seja Deus. Oração, a expressão latina que traz para o nosso entendimento em português é de que é um diálogo, é de que é uma conversa. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus, estamos dialogando com o Senhor. Então, para eu estar vivo, para eu ter um avivamento, eu preciso ouvir de Deus, e eu preciso me comunicar com Ele, e é através da oração. Amém, meu Deus. A oração é a chave da vitória do crente. Glória a Deus. A oração é a chave da vitória da igreja. É através da oração que você conversa com Deus e que Deus conversa com você. Amém, meu Deus. Porque as pessoas querem que Deus levante profetas para falar com elas. Deus faz isso, mas você tem um meio, um mecanismo chamado oração para Deus falar diretamente com você. Entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Deus ouve a minha e a sua oração. Glória a Deus. A oração do justo, a Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo, a Bíblia diz que ela tem eficácia. A oração do justo é Deus que se inclina para atender às nossas petições. Amém. Louvado seja Deus. Como vamos estar avivados se não conversamos com aquele que tem a chama eterna dentro dele, que está ali no meio então das pedras alfogueadas, daquele que para purificar os lábios impuros de um profeta, vem o anjo com Atenaz e traz ali uma pedra, uma brasa viva, e toca na boca de Isaías para purificar os lábios impuros dele. Se nós não conversarmos com ele, como seremos aquecidos com o poder da voz dele? Porque a voz de Deus, ela não é como a voz do homem. A voz de Deus, a Bíblia diz que é como raio, trovão, trovoada. A voz de Deus é como relâmpago. A voz de Deus é como voz de muitas águas. Sei, Manácia. Você vai ouvir quando você conversar com ele. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Ainda bem que nesta igreja não é proibido falar em língua. Amém, aleluia. Mas eu me contenho para continuar a mensagem. Porque se eu falar em língua, a Bíblia diz que eu edifico a mim mesmo. Mas se houver interpretação, edifica toda a igreja. Mas a minha vontade é continuar. Como ninguém vai entender, eu paro. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Se entrega a Deus. Se entrega, receba o avivamento. Amém, meu volta Deus. a praticar o primeiro amor, as primeiras obras. Volta a buscar como buscava antes. Dobra o joelho como dobrava antes. Chora na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Conversa com Ele como você conversava antes. Oh, glória. Porque Deus dava sonho antes e não dá mais hoje. Porque Deus mostrava ontem e não mostra mais hoje. Porque houve um esfriamento espiritual. Houve um distanciamento de Deus pelas práticas, pelas obras. Além do pecado, as práticas pararam. A busca cessou. Se acomodou. Tanto faz como tanto fez. Não tem mais vontade de ir para o culto coletivo glorificar a Deus.
não tem mais vontade de botar a mão no arado, de botar a mão no barro, na lama, de ir para a fazenda do Senhor, trabalhar, ceifar, colher, porque a obra esfriou, meu Deus, aleluia, aleluia. Meu Deus, tem de misericórdia deste humilde pecador que prega a tua palavra na maconha sépia. Mas me aviva, Deus, hoje. Amém, meu Deus. Oh, glória. Em nome de Jesus. Renova a tua aliança comigo. Amém, meu Deus. Oh, Jesus. A tua igreja, meu Pai, está aqui. E o Senhor tem uma aliança com o teu povo. Amém. Restaura, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Conversa com Deus, igreja. É, Deus, aleluia. Glória ao teu santo nome. Oh, aleluia. Os crentes do passado oravam. Os crentes da era apostólica oravam. Tudo era movido à oração. Tinha até o horário certo de todo mundo se reunir para orar junto. Tinha na Maiacóvia sépia. Tinha um momento, Jorge. Tinha um momento que eles iam se reunir, vamos orar. Todo mundo aqui no mesmo propósito. Aleluia. E Deus operava ali. Quando Pedro estava preso, a igreja estava na casa reclusa, perseguida, mas estava orando. Glória a Deus. E o anjo foi lá e tocou nas algemas de Pedro, e agora ali libertou. E ainda a cela que estava trancada foi agora destrancafiada, porque Jesus que ouve oração de crente é o Jesus que abre portas. Aleluia. A porta que ele abrir ninguém fecha. Oh, glória. Aleluia. E passou Pedro com o anjo na presença do quarto turno de soldado romano. Não teve um que viu. Aleluia. Oh, glória. Porque se a igreja orar, glória a Deus, Deus cega os teus inimigos. Amém, meu Deus, eu creio. Deus cega os nossos inimigos para que ele não nos veja, porque a igreja está em oração. Aleluia. Eu tenho que repetir que a oração é a chave da vitória. Amém, meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É, Deus, aleluia. Oh, glória. Estou precisando, eu tenho que clamar. Clamar é orar em voz alta. Viu? Deus está falando, clama, ora, grita aí, fala comigo. Amém, meu Deus. Fala comigo, chame a minha atenção. A Bíblia diz que Deus sabe de tudo que eu vou falar antes que eu pronuncie uma palavra. Mas quando ele diz, clama a mim, ele está dizendo, mas eu quero ouvir você chamar a minha atenção. Aleluia. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que os anjos peguem a tua oração e tragam aqui para o meu altar. Amém, meu Deus. Eu quero que você, na sua pequenez, na sua falhabilidade, sem saber orar devidamente, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com sussurros inexprimíveis. Aleluia. O Espírito Santo organiza as nossas petições, as nossas orações, e começa agora a organizar e dizer agora, vai subindo tudo em ordem, vai subindo. Amém, meu Deus. Ele não está pedindo isso, mas ele precisa. Eu estou acrescentando, eu estou intervindo, eu estou colocando o que ele realmente precisa. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo intercede mediante a oração do crente. Glória a Deus. Mas tem que voltar a praticar as primeiras obras. Tem que voltar ao primeiro amor. Pai, meu bispo, Deus abençoe. Glória. Tem que voltar ao primeiro amor. Deus quer ouvir como ele ouvia antes. Amém. Clama a ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Tenho que correr, irmão. Aleluia. Para haver avivamento tem que ter. Louvado seja Deus. Estudo da palavra, ler a palavra, meditar na palavra, comer da palavra. Tem que ter oração e tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não haverá de forma alguma um avivamento nas nossas vidas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tem gente que não está sentindo mais a presença de Deus, porque não se arrependeu de forma verdadeira e genuína. Se arrepender verdadeiramente, o refrigério do Senhor virá sobre cada um de nós. É necessário ter uma vida de arrependimento. É necessário que o arrependimento seja gerado, o temor seja gerado, para a gente voltar atrás dos nossos caminhos, voltar atrás dos nossos erros, das nossas falhas, e buscar então o perdão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o arrependimento acontecer, aleluia, o perdão de Deus vem sobre a mim e sobre a sua vida. Quando o perdão vem para mim e para a sua vida, sabe o que acontece? Vem também o refrigério da presença de Deus, aleluia. Porque quando a gente não está arrependido, só tem dor, só tem pranto, lamentação, culpa, só tem acusação, só tem vergonha. Mas quando a gente se arrepende, a Bíblia diz que Deus, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Quando a gente se arrepende, a Bíblia diz que Deus, Ele apaga os nossos pecados como a nuvem, e Ele apaga as nossas transgressões como a névoa. Louvado seja Deus. Deus diz: eu não me lembrarei de nenhum pecado deles. Louvado seja Deus, porque foi gerado um arrependimento. Para haver avivamento, o crente tem que se arrepender. Aleluia! Glória a Deus. O nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém, meu Deus. A igreja avivada tem que ser uma igreja arrependida. Tem que ser uma igreja que não vai agora voltar às práticas mundanas, às práticas pervertidas. Que Deus derrame sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro e nos purifique de todo o pecado e de toda a injustiça. Louvado seja Deus. É necessário, para que haja um avivamento, ter o arrependimento. Tem que ter a palavra, tem que ter a oração, mas tem também que ter o arrependimento. Não pode faltar arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, porque aqui é metanoia, metanoel do grego, que é derivado também de conversão e arrependimento. Se o meu povo se arrepender, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Aleluia. Quando Deus for sarar a minha, a sua terra, a minha, a sua vida, o meu, o seu coração, a igreja dele, é porque houve um arrependimento. A igreja se arrependeu, voltou a praticar agora o primeiro amor, voltou a botar a mão na obra, a praticar a obra de Deus, a buscar a Deus como buscava, voltou atrás da comodidade que estava. Então Deus, ele olha agora e começa a ouvir a súplica da igreja. Não tira o castiçal, não tira a luz, não tira a glória do meio do povo, mas ele faz o contrário. Ele sara a terra, ele sara o local, ele sara a ferida, ele derrama o bálsamo de Gileade, ele derrama o refrigério do Espírito Santo, o poder curador e sanador da presença de Deus no meio do teu povo. É isto que vai gerar um avivamento no meio do povo de Deus. Aleluia. É também o arrependimento. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém. Quer ser uma igreja avivada? Se arrepende hoje, se arrepende agora e volta agora a ter no seu coração o primeiro amor. No primeiro amor você matava e morria por Cristo, mas agora você nem liga mais. No primeiro amor você ia para a igreja coletiva, cultuar a Deus, aprender a doutrina de Deus todos os dias de culto, mas agora você não vai mais, você se esfriou. No primeiro amor o teu joelho era marcado na oração, mas agora não é mais, porque se esfriou. Volta a praticar as obras do começo, de quando você estava no calor do amor, da presença de Deus em sua vida. Aí você vai ver acontecer, aí você vai ver o avivamento de Deus manifestando na sua vida, fazendo a diferença, saindo pipocando, pegando fogo, saindo fumaça, falando língua estranha. Louvado seja Deus. Aleluia. Se arrepende
mente, sai do esfriamento, sai do comodismo e volta a caminhar. Louvado seja Deus, na presença de Deus, como você caminhava antes. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O último ponto para encerrar, que só vai ter um avivamento, segundo os 3 pontos já aqui expostos, e tem mais um que não pode faltar. Só a igreja só será avivada ou reavivada ou reanimada novamente se a presença do Espírito Santo andar sobre ela, pairar sobre ela, fluir sobre ela, ser soprada sobre ela. Aleluia. Tendo em vista que a igreja já existia e Jesus diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder, até que sejais revestido de virtude, até que venha de lá de cima aquele que eu vou para enviar. Aleluia. E a Bíblia, ela diz de forma clara: louvado seja o nome de Jesus, que estando todos juntos, concordemente no mesmo lugar. Aleluia. Cumprindo-se então o dia de Pentecostes, veio de repente um som como que de um vento, forte, veemente, impetuoso, e encheu todo o lugar, encheu todo o cenáculo, toda a casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E todos começaram a falar em outras línguas, rebatidas como que de fogo, assim como o Espírito Santo lhes concedia. Aleluia. A igreja ali estava ali ainda, esperando a ordenança para seguir com a tua obra, com a obra de Deus. A igreja estava esperando ser revestida. No dia de Pentecoste, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, mas só os crentes em Jesus Cristo, que oravam, que estavam reunidos cultuando a Deus, aguardando a promessa vir, clamando por esse dia, foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que ali havia cerca de 120 pessoas, cerca de 120 pessoas cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas, línguas repartidas como que de fogo, e também línguas idiomáticas. O povo, quando olhava de fora, a multidão que ia ali no culto, no templo de Jerusalém, para prestar o sacrifício ali também, louvado seja Deus, que viu aquilo, que viu aquele alvoroço, começaram a dizer: mas o que é isso que está acontecendo? Não são todos eles galileus? Os galileus de uma geração, né, que não era bem sucedida, era comparado a ralé, era comparado aos menos favorecidos, os menos intelectuais, mas a classe nobre, a elite da época dizia: não são todos eles galileus, porque nós ouvimos eles falar agora na nossa língua natal, na nossa língua materna, no nosso idioma. Posto aqui, trazendo por dias atuais, porque que aquele povo que não tem estudo, porque aquele povo que não tem oportunidade, está falando agora um inglês tão perfeito, está falando um alemão tão perfeito, porque agora esse povo que a gente sempre menosprezou, que a gente sempre proibia de adentrar no